Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Mensagem presente no livro Pão Nosso, capítulo 28, editora FEB. O versículo: tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Destacando que o texto, onde existe o, entre aspas, tudo é permitido, fala dos membros da comunidade de Corinto. Paulo transcreve na carta a afirmação e a contrapõe. Então, no livro Pão Nosso, Emmanuel coloca o seguinte título. Geralmente os títulos de Emmanuel são extremamente eficazes. E os fins? Vamos ao texto. Sempre existiram homens indefiníveis, indeterminados, que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, enfoque, aspecto, as coisas do caminho precisam interpretação sensata para que se não percam na inutilidade. É lícito, legítimo, justo ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo. E ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores, tarefas verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa, conquistada por meio da operosidade, dedicação, e do cálculo, planejamento, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador cônscio, ciente das responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando, descuidando, esquecendo os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Então voltemos aqui para um comentário bem rápido, um comentário mais simples. Esse versículo ele é citado inúmeras vezes. Tudo é permitido, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Tudo me é lícito, porém nem tudo edifica. Esse trecho final, geralmente o trecho inicial desse versículo é o mais citado
e a segunda parte do mesmo versículo não se comenta muito. Por isso está aqui entre parênteses essa reticência, deixando claro que existe um trecho acima desse versículo, um pouco mais de texto. E geralmente é esse o texto que a maioria cita e comenta: tudo me é lícito, porém nem tudo convém. Então, Emmanuel está trazendo para a gente uma visão da segunda parte, o qual Paulo intensifica no seu comentário, sai das questões de conveniências e trata diretamente do que edifica, do que realmente constrói, o que realmente estamos buscando nas edificações da vida, no dia a dia, o que estamos construindo de valores e de experiências, o qual irá realmente corroborar, auxiliar na construção do amor e da sabedoria em nossas consciências e em nosso progresso espiritual, na ascensão a que todos nós buscamos, de estarmos vinculados na mesma reta da lei de progresso divina. Então, Emmanuel deixa bem claro que, por vezes, cada um de nós, vamos nos incluir, nos portamos de uma maneira totalmente sem sentido, chegando a ponto de nos autoclassificarmos indefiníveis. É uma pessoa que não faz mal a ninguém, mas igualmente não beneficia pessoa alguma. Estudando um pouco mais o Evangelho, dilatando um pouco mais essa frase, nós já sabemos hoje que deixar por fazer certas atividades, ou seja, eu não pratiquei o mal, nós estamos igualando a nossa presença, igualando a zero. Não estamos cumprindo com as possibilidades que nos são orquestradas nas esteiras do destino. Então, o ato de não fazer o mal, igualmente não fazer o bem, é associado como mal, por perder a oportunidade de praticar o bem. Então, independente dessa consciência ou não, Emmanuel vem deixar claro, afinal de contas, qual é a nossa finalidade aqui. Aqui estás trilhando a convivência, a vivência aqui na Terra, porque estamos matriculados em uma escola. Tenhamos consciência disso ou não. E já que a consciência bate e chama a nossa atenção, afinal, o que queremos desenvolver, com que finalidade queremos desenvolver algo que seja realmente aspectos duradouros, que sejam valores da alma, que sejam construções importantes de amor e sabedoria para a marcha do progresso maior. Com isso, não estamos comentando que seja necessário viver uma vida afastada da ambientação material. Muito pelo contrário. A vida material exercita todos os aspectos necessários que nós estamos precisando agora, nesse minuto, nesse momento. Então, não é para fugir da vida material esse comentário. Ao contrário, é para sorver, absorver, vivenciar, mergulhar nessa experiência com outros valores, com outros sentimentos, com outro ponto de vista, o ponto de vista do Cristo. Então, quando ele comenta, examinadas nesse mesmo prisma, ou seja, com essas mesmas características, se está realmente praticando algo de útil e proveitoso na marcha do progresso, as coisas do caminho precisam de interpretação sensata. Então, como estamos lidando no nosso trabalho? Como estamos lidando em nosso lar, nossa casa, no convívio, na convivência mais estreita e contínua? Estamos realmente buscando desenvolver os aspectos morais, de convivência, ou estamos deixando como se fosse estudando algo que está a uma galáxia de distância? Então precisamos compreender que tudo que estamos executando, sem exceção,
é possível sim empreender de maneira justa, bondosa, focada nos princípios do Cristo. Primeiramente, usando as ferramentas do amor, que é a caridade, benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então estamos empreendendo, seja onde estivermos, em qualquer tipo de situação, a correta interpretação sensata de que devemos desenvolver a nossa alma nesse ambiente e exercer bondade para com todos, tolerância e perdão. São os recursos mínimos, são as ferramentas mínimas do amor. Então precisamos realmente checar, interpretar realmente de forma adequada se estamos realmente focados nessa nova forma de viver que o Cristo apresenta. Então quem está realmente preocupado quer interpretar de forma sensata o que isso significa para a minha vida espiritual. Porque varrer o chão todos os dias, existe algo ali que está me educando como espírito imortal que todos nós somos. Afinal, por que lavar o meu corpo físico todos os dias, na manutenção desse uniforme, está me educando em alguma coisa do ponto de vista espiritual? Então, estamos mergulhados numa oficina de trabalho e precisamos compreender e interpretar o que e como fazer, como empreender a vida de forma sensata, para que a experiência inteira não se torne inútil. Então, Emmanuel deixa claro, é lícito, não há nada de ilícito ao homem dedicar-se à literatura, aos negócios honestos, não há problema algum. Ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Não há nada de ilícito nisso, muito pelo contrário. Entretanto, será justo conhecer os fins. Aliás, qual é a finalidade? Não no sentido do plano que a pessoa bolou. Eu bolei um plano de me tornar um próximo milionário. Então eu vou criar um negócio honesto. Meu objetivo, minha finalidade é me tornar bilionário. Mas daqui a pouco estamos deixando o corpo físico. E todos esses patrimônios e valores ficaram para trás. Ou seja, todos os bilionários deixarão de ser bilionários. Na unidade monetária que bem entender. Então, qual é a finalidade daquele empreendimento, daquela aplicação? Então, por vezes, aquele que tem muito recurso financeiro compreenderá os valores necessários e justos que podem dinamizar o trabalho, as oportunidades em diversas áreas, em diversas situações, ambientes, estados, municípios que por vezes estão passando por grande penúria. Pode surgir ali um empreendimento de uma grande fábrica que abrirá diversas modalidades de trabalho e igualmente dinamizará a vida material de todos ali. Então, qual o fim mais nobre? Qual a finalidade mais nobre? Buscar, alcançar e socorrer os setores mais empobrecidos do planeta ou apenas se tornar um bilionário? Então, cada um precisa observar as finalidades que está sendo construída e desenhada no seu próprio mundo íntimo. Porque ninguém fará um julgamento por nós. O que pode acontecer é deixarmos o corpo físico e observarmos que foi tudo serviço inútil. Não serviu para nada. Então, precisamos sim compreender as finalidades, os propósitos de quem negocia. Ele negocia com qual propósito? E com o que ele escreve, o que igualmente a pessoa está escrevendo com o objetivo para quê? Qual o objetivo daquela escrita, de uma narrativa, de um texto enfocado? Está realmente desenvolvendo valores, pensamentos construtivos, idealizações de caráter que vá promover o progresso de todos?
Então precisamos meditar com muito cuidado quando estamos nessas atividades individuais, quando estamos escrevendo. Estamos escrevendo por vezes para agradar um público, agradar uma editora, ser vendável melhor o livro, ou estamos buscando ter um fim, uma finalidade mais de longo prazo e que tenha realmente a qualidade útil para os empenhos que o planeta e todas as civilizações que aqui passam possam se beneficiar. Então ele comenta de uma maneira bem mais expressiva, Emmanuel detalha, afinal de contas, valerá ao primeiro a produção de longas obras, 1.000, 2.000 páginas, cheias de lavores, ou seja, cheias de tarefas verbais, lavores verbais. Ou seja, não existe ali uma execução de um trabalho. E igualmente cheio de arroubos teóricos, ou seja, apenas teorizando, problematizando e nada executando. Então ele deixa claro, olha a condicional, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo. Então, por mais que sejam descrições de tarefas verbais ou de arroubos teóricos, mas minimamente possuem ali pensamentos construtivos, está realmente desenvolvendo esse caráter que é fundamental para o plano, ou seja, para todo o planejamento da alma, ou seja, desse espírito que está animando esse uniforme chamado corpo físico. Vai ter algo ali de construtivo? Ou pior, vai ser algo destrutivo que ele está lendo, desmotivador, que não corrobora com evoluir ou avançar em matérias adequadas para o espírito imortal que todos nós somos. Então ele continua: em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa, conquistada por meio da operosidade e do cálculo, ou seja, toda uma dedicação e todo um planejamento, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes, ou seja, por vezes a pessoa criou toda uma dedicação, se dedicou 10, 12 horas por dia, criou diversos planejamentos de 5, 10, 15, 20, 30 anos e apenas com o objetivo de estagnar esses recursos em cofres e de fazer o possível para multiplicá-los sem gerar recursos e sem gerar construções favoráveis a terceiros, ou seja, sem empreender minimamente para com o próximo. Então já compreendemos que nós temos obrigações para conosco mesmos, temos obrigações para com o próximo e temos obrigações para com Deus. De certa forma, se analisarmos diretamente pedir, buscar e batei, pedir é pedir caminhos de transformações morais. Mas como posso eu, estando dedicado e planejando no enriquecimento apenas monetário, o dinheiro é ferramenta viva, em benefício de todos. O conhecimento é ferramenta viva, em benefício de todos. Então, precisamos primeiramente identificar se a nossa dedicação e o nosso planejamento não está envolto em um conjunto de egoísmos, orgulho e vaidade. Porque precisamos despertar para a necessidade de transformar esse terreno ressecado e improdutivo do nosso mundo íntimo. Então, por isso, precisamos aprender a pedir caminhos, modos, formas de transformar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. E por vezes ele vai se manifestar da mesma maneira que se manifestou em outras encarnações. Estaremos em posições onde o que se faz necessário
é mudar a forma como sentimos a vida, sentimos o próximo. Passamos a nos preocupar mais com o próximo e não apenas em estagnar recursos em cofres. Então precisamos decididamente empreender planejamentos e dedicações, mas para um fim útil, para uma finalidade útil. Igualmente precisamos pedir, buscar, ou seja, o buscar, quando nós solicitamos o buscar e estamos realmente buscando, estamos buscando formas de aprender como fazer o bem, como criar metodologias de cooperações que irão se desenvolver e percorrer livre acesso nas consciências alheias, promovendo o bem. Não é fácil. Não é fácil criar esses recursos, porque nós não conhecemos como fazer o bem, não na forma como Jesus exemplificou. Mas Ele espera e aguarda de cada um de nós que, em qual posição estivermos, possamos meditar e desenvolver novos ideais, novas formas de conviver, de tal forma a operarmos no desenvolvimento da experiência de praticar o bem. E, finalmente, é óbvio, precisamos bater a porta. Vamos bater a porta do Pai e pedir tarefas. Estou preparado para executar as tarefas segundo a sua vontade, não a minha. Então, esse conceito de pedir, buscar e bater é fundamental em todas as atividades nossas, em todas. Desde o simples lavar de um copo, desde conversar com alguém em família, desenvolver rotinas de convivência, de trabalho, não importa onde e com quem. Precisamos compreender a necessidade de desenvolver os nossos sentimentos, os nossos valores, para sermos efetivamente produtivos na construção melhor para tudo e para todos. Desenvolver o progresso para tudo e para todos. Então ele continua. Emmanuel explica um pouco mais para a gente. Em ambas as situações, ou seja um comerciante ou seja um escritor, não importa, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Não cogitavam. A pessoa está simplesmente executando o status quo, o status de como a vida materialista e a filosofia materialista se impregnou e dominou todas as instâncias educacionais e de ensino. Então não se ensina às novas gerações a desenvolver atividades e a desenvolver conhecimentos para o progresso de todos. Não se ensina com esses objetivos. Qual objetivo ele dará àquele ensinamento fica isolado e separado de todos. O ensino moral, que completa a palavra educação, cabe àquele espírito que está recebendo informações desenvolvê-las rápido, para não se tornar ineficiente e apenas chegar a uma encarnação, entrar numa encarnação, não fez mal a ninguém, mas igualmente não fez bem algum. Não se tornar uma encarnação indeterminada. Então ele continua. Claro que em ambas as situações, tais realizações não são ilícitas, não é nada condenável. Todavia, perderam tempo precioso. Então, por vezes, inúmeros irmãos, trabalhadores do Cristo, planejam a encarnação. Chega um plano reencarnacionista, chega um plano para ocorrer a reencarnação, onde irá num mecanismo intrincado, muito complexo, com quem irá conhecer, com quem irá casar, com quem irá estudar, com quem irá conviver no trabalho, em diversos locais, até mesmo quem será o vizinho. Uma nuvem de complexidade que observamos que, óbvio, que somente
Deus e espíritos de altíssima hierarquia têm acesso a esses princípios. Como é organizado? Então, por vezes, perdemos tempo, não percebemos a simbologia da vida. Já que somos espíritos imortais, o que significa as riquezas materiais? Se elas não são produtivas para ninguém, se elas não estão construindo absolutamente nada. Igualmente, o que adianta escrever tantos e tantos enunciados e tratados teóricos e no final, ao torcer toda a obra, não surge nenhuma gota de esperança, nenhuma gota de transformações de pensamentos, de desenvolvimento para aquele ser que está ali lendo a obra. Então, perde-se muito tempo esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. Ah, mas foi só um livro. Ah, mas foi só uma comercialização simples. Mas são essas pequenas coisas, aplicada realmente com o devido sentimento, com o devido ornamento da participação efetiva da nossa alma, realmente desejando o bem do próximo, desejando exercer a benevolência, que é essa característica de agir com bem para com todos, sem esperar nada em troca, nem mesmo de Deus. Então, se faz necessário compreender que são as pequeninas coisas que trazem finalidades realmente edificantes. Então, o trabalhador consciente das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Ou seja, aquele que está reencarnando deseja conhecer as leis divinas, deseja compreender, afinal, o que eu vim fazer aqui? Por que estou matriculado neste planeta Terra? Por que estou aqui animando, participando da vida material e da vida espiritual, inevitavelmente, deste planeta, especificamente deste planeta? Então, se faz necessário compreender qual é o caminho reto. E é inevitável lembrar do Cristo. Eu, como Jesus mesmo relatou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele se intitulou Ele é o caminho? Porque ele é o caminho reto. Qual a forma mais pura de conduzir as nossas escolhas no dia a dia? Observando os exemplos do Cristo, inevitavelmente. Então ele continua. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre. Inevitável. Surge aflições e amarguras. Por quê? Porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material. Então, Emmanuel está destacando para a gente assim, olha, lembra que existe aquela coisa, aquele comichão, a pessoa desenvolveu, conseguiu, chegou até a velhice, trabalhou uma vida toda, se dedicou completamente a conseguir estruturar financeiramente e materialmente, não só ele mesmo, mas a própria família, mas existe alguma aflição, algum comichão interno, uma amargura, uma aflição. Por quê? Porque ele fez tudo isso na frente apenas com o objetivo dos ganhos materiais, descuidando, esquecendo os fins, a finalidade a que se destinam. Ou seja, qual vai ser o impacto do que você está fazendo para com terceiros? Você podia ter executado as mesmas tarefas com mais amor, com mais carinho, com mais desvelo, com mais interesse com relação ao mundo íntimo, com mais atenção aos pequenos cuidados que a convivência pacífica, que as relações de amor esperam de cada um de nós. Então precisamos compreender que não é simplesmente se surgirá uma nova encarnação com um molde completamente diferente porque mudamos na nossa consciência. Não ocorrerá isso.
ocorrerá as mesmas relações de trabalho, as mesmas relações dos atributos que a nossa alma nos são permitido empreender aqui na Terra. Então, por vezes, realmente, reencarnamos com facilidade com a parte de negócios, reencarnamos com as possibilidades, com as partes de atividades na literatura, no trabalho individual. Não há nenhum problema nisso. O problema é qual vai ser a finalidade. Para que se destina isso? Se o que eu estou me destinando, estou consciente que o destino, independente se eu estou apenas executando pelo dinheiro, se percebemos que o destino final da nossa ação irá impactar milhões de pessoas, centenas de pessoas ou tão somente uma pessoa, precisamos compreender que temos coparticipação nessa atividade que irá impactar outros. E com isso, devemos ter mais cuidado. Cuidado de ordem moral. Observar com outros olhos as mesmas atividades, independente de legislações terrestres. Observando e focando as legislações divinas. Quais são as leis divinas que regem tudo e que eu estou mergulhado nelas? Eu estou em convivência com essas leis. Então, daí começamos a compreender as finalidades que se destinam tudo o que nós fazemos. Então, em tudo que nós executamos, gera impacto em terceiros. É inevitável. Então ele continua. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Então a edificação justa aqui não está se tratando de justiça da terra. A edificação justa é de correlação com as leis divinas. Correlação com os empreendimentos que gerará progresso não só para a mesma alma que empreende a atividade, mas igualmente aquelas outras pessoas que recebem o reflexo da nossa atividade. Então precisamos compreender que tudo, em todas as atividades, tudo te é permitido executar. Mas qual o propósito? Qual a finalidade? Quando desencarnarmos, o que podemos associar que aquela atividade empreendeu de desenvolvimento de novos valores, novas relações de compreensão de si mesmo? Então precisamos realmente compreendermos que temos dentro do nosso mundo íntimo ainda diversos entulhos, diversas desconstruções que estamos empreendendo aos poucos com relação ao egoísmo, ao orgulho e à vaidade, para realmente passarmos a empreender segundo os valores do Cristo e salvar a nós mesmos para não estarmos sem vida. Queremos nos integrar com relação à vida divina, a verdadeira vida, a vida que a cada movimento cooperamos com todos, a cada sentimento e ação e reação executamos tributos de auxílio, de socorro, de amparo em todas as situações, seja ela material, seja ela não material. Então precisamos realmente desenvolver nossas aptidões, não só com relação ao plano físico, mas especialmente com relação aos nossos sentimentos, que devem estar ligados às ferramentas do amor, indiscutivelmente, para realmente desenvolver o sentimento pleno de amor, o qual Deus exerce continuamente por todos nós.